Bom dia, galera. Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Chegando com informações do nosso Flamengo na manhã de sexta-feira. É isso mesmo, sextou, galera. Hoje o Meia Gerson chega ao Rio de Janeiro. E aí a gente vai trazer para vocês o valor exato da contratação, o valor exato do acordo feito entre diretoria do Flamengo e Olympique de Marselha. Conseguimos apurar o valor exato pela contratação do Gerson e, detalhe, não são os 20 milhões que estavam sendo ditos anteriormente. A gente vai trazer para vocês o valor exato. Arthur, a gente vem trazendo desde o dia 30 de setembro o interesse do Flamengo no Arthur do Bragantino. Tem novidades, hein? A gente vai trazer nesse vídeo aqui. Narrador perde a paciência, narrador da ESPN perde a paciência com Dorival Júnior e pede à diretoria do Flamengo a contratação de Marcelo Gallardo. A gente vai falar tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo bem especial, com várias notícias, várias informações do nosso Flamengo. Eu peço para vocês deixarem o like de imediato, não custa nada, galera, é gratuito. Vocês ajudam a divulgar o vídeo. Mete o dedo no like agora antes de começar a assistir. E também, aí vai um pedido muito humilde meu e um pedido especial para vocês. Ajude o nosso canal a chegarmos à marca de 100 mil inscritos. A gente está chegando próximo à marca dos 92 mil inscritos e você pode ajudar demais a gente chegar a essa marca. Clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal e acionando o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Gerson chegando hoje e o Flamengo, a torcida do Flamengo está empolvorosa, né, cara? Está realmente extremamente animada com essa possibilidade do Gerson ser jogador do Flamengo. A gente vem apurando. A chegada do Gerson nada tem a ver com a contratação do Flamengo. Ele já viria mesmo para o Brasil, viria mesmo para o Rio de Janeiro, porque acabou a temporada na Europa. Perdão, acabou não. Interrompeu-se a temporada na Europa por conta da Copa do Mundo. Então, todos os jogadores que lá estão virão para o seu país de origem, né? Irão para o seu país de origem, os brasileiros virão para cá e ponto. Então, já estava prevista mesmo, antes da negociação, né, do Gerson vir para cá para poder curtir férias. A gente tem a informação, e uma informação importante, de que o Gerson realmente é um desejo muito grande dele e por isso o desfecho sendo favorável, né? O jogador pediu para voltar ao Flamengo, pediu ao seu pai, pediu aos seus empresários e o desejo dele prevaleceu na negociação. Ele participou ativamente da negociação junto ao Olympique de Marselha, junto à diretoria do Flamengo, que não foi o Flamengo que procurou o Gerson que procurou a diretoria do Flamengo. Você que acompanha o nosso canal, desde do vídeo nosso do dia 17 de outubro, 2 dias antes da final da Copa do Brasil, a gente já conseguiu apurar e trazer para vocês de que o Gerson estava triste por lá e queria sair, né? A gente vinha falando sobre isso nos vídeos sequentes, depois dessa data, e a coisa se confirmando agora. O valor exato da transação é o valor de 15 milhões de euros. E, claro, o Flamengo ainda tem, não é 15 milhões mais os 6,5 que eles têm que pagar, não, tá? O Flamengo conseguiu entrar num acordo e isso, o Bruno Spindel foi importantíssimo e, claro, a vontade do Gerson. O Flamengo mostrou ao Olympique que eles já usaram o jogador, então não tem o porquê ser 20 milhões de euros. Eles tiveram um jogador por lá, ele ficou por lá 1 ano e meio e, claro, houve uma desvalorização por conta do próprio treinador do Olympique não colocar o jogador para jogar, né? Entende o treinador de que o Gerson é um jogador que não atende às características que ele quer, que é um time muito aguerrido, um time que joga com uma disciplina tática muito intensa, e ele classifica o Gerson como um jogador um pouco mais relaxado na marcação. E por isso não conta com o jogador. O Olympique ficaria com o jogador encostado. O Flamengo hoje tem bala na agulha, tem poder financeiro, e o Flamengo consegue efetivar uma contratação por 15 milhões de euros e não os 20 milhões noticiados inicialmente pelo Globoesporte.com. Pelo menos na nossa apuração. Detalhe, o Flamengo teria que pagar ao Olympique 9 milhões de euros, né, de forma parcelada, porque 9 milhões e meio de euros de forma parcelada, porque o Flamengo ainda tem que receber do clube francês um total de 6 milhões e meio de euros. Quer dizer, o Gerson saindo para o Flamengo nesse momento
por 9 milhões e meio de euros. Claro que você tem que contabilizar os 6 milhões e meio, os 6 milhões que eles têm que ainda pagar ao clube carioca, ao nosso clube, ao nosso Mengão queridão. Né? Então, o Gerson saindo num total de 75 milhões de reais, não é a contratação mais cara da história do Flamengo. Por quê? Porque o euro desvalorizou em relação ao real nesse momento. Né? Então, total de 15 milhões de euros, eu considero um valor muito justo, um valor válido pela importância que o Gerson tem, pelo potencial que esse jogador tem, e a qualidade elevará em muito o nível técnico do Flamengo, na minha opinião. Eu espero que vocês possam comentar aqui embaixo também e dar a opinião de vocês, que é muito importante para nós. Vamos falar agora sobre Arthur. Arthur, o jogador do Bragantino, a gente, desde o vídeo do dia 30 de setembro, a gente vem dizendo que a diretoria do Flamengo colocou como objetivo, como alvo principal para o comando de ataque esse jogador. Então, o alvo principal para o meio era o Gerson, e agora vai passar a ser um meia de ligação, e o alvo principal para o ataque é o Arthur do Bragantino. No entanto, o Flamengo teve, segundo fontes nos informaram ontem à noite, o Flamengo teve a sua primeira proposta negada pelo Red Bull Bragantino, mas o Flamengo já esperava. O Flamengo fez uma proposta inicial de 6 milhões e meio de euros, e o Bragantino negou essa proposta inicial. O Bragantino quer algo em torno de 10 milhões de euros para vender o jogador. O Flamengo não vai oferecer 10 milhões de euros, pelo menos é o que a gente apurou. O Flamengo entende, o Bragantino contratou o jogador por 25 milhões de reais, algo na época em torno de 4 milhões e meio, 4 milhões de euros, chegando a um valor de 25 milhões de reais. Então, o Flamengo entende que com a valorização do atleta, o Flamengo pode chegar a uma proposta de 8 milhões e meio de euros, que o Bragantino aceitaria essa oferta. O Flamengo entende, e a gente repete para vocês, é uma prioridade hoje a contratação desse jogador. O Arthur hoje é uma prioridade para o Flamengo, e o Flamengo dias uma nova oferta ao Bragantino, ao Red Bull Bragantino, mais ou menos na faixa de 8 milhões e meio de euros, e o Flamengo entende que esse é o valor que o clube paulista, né? Claro que não é o clube, né? São os empresários alemães, é o suficiente para eles aceitarem. O jogador já tem 24 anos, então, para poder ser negociado para a Europa, como é a prioridade do clube, né? A prioridade dos acionistas da Red Bull, é uma idade limite. Quer dizer, se ele não sai agora no início do ano, ele já fica com uma situação comprometida. O valor do jogador já vai caindo, né? O valor de mercado do jogador. E a gente sabe que a janela do início do ano é uma janela desfavorável para esse tipo de negociação. Não é a melhor janela para o futebol europeu, e sim a janela do meio do ano. Então o Flamengo acredita muito, os dirigentes do Flamengo estão muito confiantes de que conseguirá, por 8 milhões, entre 8 e 8 milhões e meio de euros, fechar essa negociação com o Bragantino. No entanto, a notícia de agora é que o Bragantino negou a primeira proposta do Flamengo de 6 milhões e meio de euros, quer mais dinheiro pelo Arthur, e a gente acredita que essa negociação será concretizada, assim, por esse valor que a gente citou, na casa dos 8,5 milhões de euros. Né? É o que o Flamengo vai oferecer nessa segunda oferta para o clube, para os acionistas da Red Bull. Galera, o narrador da ESPN, o Luiz Carlos Largo, detonou a atuação do Flamengo, disse que ainda bem que o Campeonato Brasileiro está acabando, porque está sendo vergonhosa a participação do Flamengo com o time que tem no Brasileirão, ser quinto colocado e perdendo para todo mundo, não ganhando nem do Juventude, segundo ele. Ele fez uma postagem no Twitter, inclusive respondendo ao o Mauro César Pereira, que também estava criticando demais as atuações do Flamengo, dizendo que é um vexame as atuações do Flamengo. Disse ele, já passou da hora do Flamengo conversar com o Marcelo Gadiardo. Eu clamo à diretoria do Flamengo para que vá lá, tente a contratação desse treinador. É o treinador ideal para o Flamengo, diz ele. Pelo menos o Flamengo tem que saber se é interesse do Gadiardo dirigir o clube carioca, dirigir um clube no Brasil. Ainda bem que o Brasileirão termina nesse final de semana. O Flamengo faz um vexame atrás do outro. Luiz Carlos Largo, narrador da ESPN, clama pela contratação do Marcelo Gadiardo. Você que está aí do outro lado, concorda com ele?
Acha que o Flamengo está fazendo um vexame atrás do outro no Campeonato Brasileiro? Já deu para o Dorival? Não deve renovar para o próximo ano? O Flamengo deve investir no Marcelo Gadiardo? Coloca nos comentários e diz se o Flamengo tem que ser o Gadiardo, pode ser o Diniz, Fernando Diniz, que ontem foi visto num restaurante. E não é coincidência, não. Isso não é verdade, hein? Não existe isso. A última coincidência desse tipo foi o Gabigol, né? Que o Braz disse, não, foi coincidência, eu estava passando por ali. Não existe isso, cara. Não existe coincidência. Né? O cara não estava passando nada, viu por um acaso o Diniz junto com o seu empresário Juliano Bertolucci e foi lá cumprimentar. Pelo amor de Deus, o Juliano Bertolucci é ligadíssimo ao Marcos Braz, ele no Rio de Janeiro, é óbvio que ele ligaria para o Marcos Braz, tem situações que o Flamengo quer, e envolve o Juliano Bertolucci, que é o Oscar. O Juliano Bertolucci está viajando para a China nos próximos dias para tentar a liberação do jogador, depois vai para a Copa do Mundo. Quer dizer, não tem nada de coincidência nessa história. É óbvio que o Flamengo entende que uma das opções é o Fernando Diniz. Não é a única, cara. O Flamengo hoje é um clube que costuma conversar com treinadores antes de contratar um nome. Então pode ser uma conversa com o Fernando Diniz para entender o que ele pensa de futebol, o que ele entende, quais seriam os objetivos dele, né? Ele treinando o Flamengo no próximo ano, né? Saber se não é uma pressão muito forte, porque o treinador nunca ganhou títulos, por exemplo. Quer dizer, sentir do Fernando Diniz o que ele pode trazer de positivo, de favorável para o Flamengo no próximo ano. Agora, não é a única opção. O Flamengo trabalha com a possibilidade de renovação com o Dorival e trabalha com outros nomes também, caso o Dorival não fique. Então, esse encontro não tem nada de casual. É importante que se diga isso aqui. É claro que eles sempre vão dizer isso, né? Imagina, encontrar o cara reunido com o seu empresário e o Marcos Braz junto. É óbvio que é uma negociação para transferência do treinador. É lógico que eles vão dizer, o cara está empregado, o cara está no Fluminense, ele vai dizer que foi um encontro casual, mas a gente não é otário, né? Eu não acredito no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, eu não acredito na história lá do Chapeuzinho Vermelho, nos Sete Anões, Branca de Neve e Sete Anões, não acredito em nada disso. Quem acredita, pode muito bem acreditar que foi um encontro casual. Galera, se inscreva no nosso canal, dá essa moral, acione o sininho da notificação e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Hoje à noite teremos a nossa live com muitos debates e assuntos relacionados ao Flamengo e, claro, a chegada do Meia Gerson ao Rio de Janeiro. Um grande abraço, saudações rubro-negras, uma ótima sexta-feira. Aproveite com moderação. Sextou, galera!